Glória a Deus. Nós saudamos toda a igreja presente, aqueles também que estão nos acompanhando pelas redes sociais, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Direto ao assunto, vamos meditar nesta noite na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, somente o versículo 15. A irmã Gemaci me ligou ontem à noite e me pediu para passar esse tema. E aqui estamos com ousadia, com intrepidez, conforme a graça de Deus. Texto bem conhecido. Diz assim: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Vamos orar. Deus bendito, eterno, nós louvamos o teu nome, ó Deus. Te rendemos graça porque em meio às lutas, às dificuldades do dia a dia, o teu amor, a tua misericórdia tem sido sobre nós. Durante todo esse dia, escola bíblica, no lar, o alimento não tem faltado. E o teu povo nessa noite já cultuou o teu nome com os dízimos, as ofertas, com os louvores. E este é o momento, ó Deus, de explicar e aplicar a tua palavra. Necessitamos da operação do teu doce e bom Espírito, para que aquilo que for falado venha de encontro àqueles que estão aqui nesta noite. Oramos no nome santo do Senhor Jesus. Tema desta noite: obreiro aprovado. Nós estamos em uma caminhada, alguns há pouco tempo, outros há muito tempo, mas nós estamos trilhando pela fé nesse único e vivo caminho, na expectativa, embora os dias maus, nós estejamos para sempre, brevemente, nos braços do Senhor. Mas enquanto isso não acontecer, nós estamos na terra dos viventes, passamos por provas, por aflições, passando por privações, e assim Deus tem estado conosco. Fazendo aqui uma breve introdução deste capítulo 2, Paulo está falando ao jovem Timóteo, aproximadamente 25 anos, 30 anos, ele pastoreava a igreja de Éfeso, e ali ele tem várias aplicações, instruções, repassando aquele jovem, naquele contexto tão complicado, a qual a igreja estava ali em andamento. Praticamente Paulo tinha mais de 60 anos, e o momento em que ele escreveu essa carta, ele estava em prisões, e pelo que a gente leu, ele estava realmente ali, próximo ao seu martírio, e ele escreve essa carta a Timóteo, e como tema desta noite, obreiro aprovado. E dentro desse versículo eu quero procurar 3 tópicos. Procura apresentar diante de Deus como obreiro aprovado. Segundo tópico, que não tem de se vergonhar. E o último, que maneja bem a palavra da verdade. Então, o que é um obreiro aprovado? No versículo 1 e 2, ele vai dizer, um obreiro aprovado, ele vai dizer: Timóteo, fortifica-te na graça. Então, para me ser aprovado nessa caminhada, somente a graça do Senhor para nos fortificar. Às vezes alguém diz: Paulo Solimar é forte, pastor João Pedro, como é que ele aguenta? Pastor Edmar, os líderes. Somente a graça do Senhor, meus irmãos. Se não for a graça dele sobre nós, nós não conseguiríamos. Nós não somos fortes, mas aquele que habita em nós tem nos fortalecido, porque as investidas, elas são de todos os lados. E Paulo, preso, orientava e fortificava Timóteo, aquele jovem pastor. Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O versículo 2, ele vai dizer: aquilo que de mim aprendeste, ensina a homens. Então nós somos fortificados, e um obreiro aprovado, além dele ser fortificado, ele também é um discipulador. Nós somos provados e aprovados, mas um obreiro aprovado, ele é fortificado e ele ensina a outros. E assim a primeira igreja batista, ao longo desses 8 anos que estou
com esses irmãos, e tem sido bom, e aonde eu prego, quer seja na Assembleia e outros, eu dou testemunho dessa igreja, desse trabalho de célula, discipular, transmissão de vida. Timóteo, aquilo que de mim aprendeste, confia a homens que sejam idôneos, capazes para transmitir para outros. Isso é bom. Célula de homens, célula de casais, célula de jovens, esse trabalho de discipulado, de ensinar, de caminhar, como tem sido bom, porque é uma igreja que sai das quatro paredes e vai lá na casa do irmão. Assim, Paulo, com a preocupação de dizer: Timóteo, fortifica-te na graça, e ensina homens que também possam ali trabalhar contigo. E ele vai usar 3 metáforas, do versículo 3 ao versículo 6. Ele vai dizer: Timóteo, sê um soldado. Sofre, pois, as aflições como um bom soldado de Cristo. E quando eu chego nessa parte de soldado, nessa parte de militar, e como diz o versículo 15, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Quem é militar, quem já foi militar, quem deixou de ser, ela dá uma ênfase de uma palavra militar. Toda vez que nós entramos em forma, ou vamos entrar, temos que nos apresentar. Permissão, sargento, permissão para poder entrar em forma. Então tem que ser alguém alinhado. É uma permissão, e essa permissão é do subordinado para o superior. Procura apresentar-te diante de Deus como um soldado. O soldado, ele é treinado. O soldado, ele tem uma forma, ele anda armado. Tem uma expressão que fala assim: soldado bainha seca. É aquele que a gente olha e não tem nenhuma segurança. Não é esse soldado que Paulo está falando para Timóteo, mas um soldado que ele é fortificado na graça, que ele ensina a outros e que ele está pronto para a batalha. O problema não é eu passar as instruções aqui para os soldados, é lá fora, são as ocorrências do dia a dia. Então o obreiro aprovado, ele vai usar a primeira metáfora, ele é como um soldado. Você foi chamado, você foi alistado, e ele vai dizer que esse soldado, ele tem que agradar aquele que o alistou, para não se intervir ou não se meter em negócios civis ou em negócios alheios. Então o obreiro aprovado, ele não se embaraça em coisas dessa vida. Ele é como um soldado, é sim senhor, não senhor, quer ir embora. Aqui, nós estamos aqui voluntariamente, mas dentro da graça de Deus, foi Ele que nos chamou. Somos fortificados na fé, nós ensinamos a outros, e somos como um soldado, alinhado, armado, pronto para a batalha. Ser como um soldado. Ele vai dizer no versículo 5, ser também como um atleta, porque o soldado, ele é obediente ao seu superior, e o atleta, ele corre na esperança de uma coroa incorruptível. Porque é o que nós vemos hoje, Copa do Mundo, tantos torneios, e Paulo vai dizer que em um campo eles correm, treinam, mas todos em busca de um prêmio. Nós não, nós corremos, esforçamos por uma coroa incorruptível, a vida eterna em Cristo Jesus. Então o obreiro aprovado, ele é um soldado. Um obreiro aprovado, ele é um atleta. Nós temos que estar em constante treinamento, lendo a palavra, discipulando, orando, estando nos cultos de doutrina, estamos envolvidos com aquilo que Deus nos chamou. E isso é um obreiro aprovado. Então ele vai dizer que o obreiro aprovado, ele é um soldado, ele é um atleta e ele é um lavrador. Ele colhe os frutos quando ele planta. E isso é bom. Ele coloca aí lá em Mateus 13, o versículo 11. Se não for o versículo 11, é o versículo 12. Mateus, sobre lavrador, sobre colheita. Bota o versículo 12. Pronto.
porque aquele que tem, lhe dará, e terá em abundância. O lavrador, o que colhe os primeiros frutos, nós, pela graça de Deus, como obreiro aprovado, nós temos, porque nós somos selados, mas não temos só nessa vida, e lhe terá em abundância, o lavrador. Mas aquele que não tem, aquele que é reprovado, e daqui a pouco eu chego nesse tema, ou nesse top, aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Então o obreiro aprovado, ele é um soldado, que ele não entra em questões a qual ele pode se enrolar, mas ele agrada aquele que lhe chamou para estar listado. Ele é um atleta, porque ele exercita continuamente nossa busca, é por uma coroa incorruptível. E ele é um lavrador, que ele sabe que ele está plantando, mas vamos colher aqui nessa vida abundantemente, muito mais na eternidade. Este é um obreiro aprovado. Procura apresentar-te diante de Deus, não é diante de qualquer um. Mas lendo um pouco esse procura apresentar-te diante de Deus como obreiro aprovado, alguns comentaristas vão citar esse tema como se nós estamos ali em um tribunal de Cristo, aonde não é para aqueles que estão condenados, é para aqueles que já estão salvos. É uma das implicações ou um dos comentários desse texto. Procura apresentar diante de Deus aprovado. É como aquele que a gente já está lá no tribunal de Cristo, porque o tribunal não é condenatório, tribunal de Cristo, dentro da escatologia, mas é para aqueles que irão receber a herança, irão receber por aquele que fez bem ou mal no corpo. Procura te apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Você é um obreiro aprovado? Você tem passado por provas, por lutas? Há muitos campos de nossa vida que nem tudo a gente vai ser ali aprovado, porque nós somos provados na parte financeira, somos provados na parte física, na parte familiar, e nós não somos um obreiro 100%. O Senhor sim, Ele é perfeito, nós caminhamos para essa perfeição, mas em alguns campos de nossa vida, nós iremos fraquejar, mas nem por isso vamos dizer que somos derrotados. Não somos um MacGyver da vida, que somos vitoriosos em tudo, mas em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Então, ao longo dessa caminhada, desses 25 anos, trilhando nesse único e vivo caminho, o irmão Solimar já foi reprovado em muitas partes, mas nem por isso, como um soldado, como um atleta, como um lavrador, como aquele que repassa, eu baixei a guarda. Só não há oportunidade de salvação para aqueles que morreram e que não pode confessar. E para Satanás, que é um condenado, mas para nós iremos falhar em alguns pontos, com certeza. Mas nesse ponto da salvação, nesse ponto de ser um obreiro aprovado, aí sim nós não podemos errar. Procura te apresentar-se diante de Deus como obreiro aprovado. É a nossa vontade, e eu creio que é o foco de cada um. Como Paulo diz, eu prossigo para o alvo. É o alvo, é a salvação em Cristo Jesus. Então, o primeiro top, procura apresentar-te diante de Deus aprovado, que não tem de se envergonhar. Mas antes desse que não tem de se envergonhar, eu citei aqui alguns personagens do Antigo Testamento, que eles foram provados e aprovados. Coloquei no caso Noé, lá no capítulo 6, não é obrigado a colocar não, Noé 6, 9, que a palavra vai dizer que ele achou graça diante de Deus. Em meio ao mundo corrompido, Noé, um obreiro aprovado, Deus achou graça diante dele e orientou para fazer aquela arca. Em meio ao mundo caído, Noé salvou ele e a sua família, um obreiro aprovado. Abraão, chamado como amigo de Deus, como aquele que aos 75 anos percorreu
até os 99 nascer o seu filho, mas foi um homem que também passou por provas e também foi ali, perdeu algumas partes da sua vida, mas ele foi um obreiro aprovado, chamado como amigo de Deus. Davi, homem, embora as suas deficiências, a sua vida, mas era um homem segundo o coração de Deus. Por que era um obreiro aprovado? Porque ele se deleitava e dizia: foi contra ti, Senhor, me dá um coração puro, me dá um espírito reto. Então Davi também foi um obreiro aprovado. Outro que nós colocamos aqui, Davi, e colocamos Jó. Esses dias eu tenho meditado no livro de Jó com meu filho, e Jó é aquele que Deus dá testemunho dele. Viste o meu servo Jó, homem íntegro, fiel. Estou falando aqui de obreiros aprovados, de homens que passaram por esta terra e que completaram, que estavam no percurso desse trajeto de salvação e que foram provados e aprovados, mas eles eram homens igual nós, e Deus dava testemunho, como Abraão, como Davi, como Jó, Daniel, servo muito amado, e por aí vai. Se formos citarmos aqui tantos homens que foram provados e aprovados, provaram e aprovado, e não se envergonharam. Procura te apresentar-se diante de Deus como obreiro que trabalha numa obra, que trabalha numa construção. Esse procura apresentar-te anda diligentemente, esforça-te, em algumas versões, é o esforço do homem apresentar-se a Deus, e é nossa vontade que em breve, daqui a pouco, vamos estar com o Senhor. Mas enquanto isso, nós como Timóteo, estamos nesse trajeto, nessa caminhada, procurando se esforçar e se apresentar. Procura apresentar diante de Deus como obreiro aprovado, que não tem de se vergonhar. Eu, refletindo aqui na mensagem do nosso irmão Railan, que pregou pela manhã sobre Pedro, e essa palavra que não tem de se vergonhar, vejo o tanto que Pedro fez e negou o Senhor, algo vergonhoso, mas o Senhor sabia quem era Pedro. O Senhor sabia quem era Elias quando entrou na caverna. O Senhor sabia quem era Jonas quando fugiu. Ele sabe quem é aqui cada um, não é todos não, porque teve Judas, teve Esaú, teve Saul, que foram uma vergonha e que foram reprovados. Mas esse assim que não tem de se envergonhar, fala do nosso testemunho. E aonde nós estamos, somos soldados, somos atletas, nós discipulamos, nós colhemos e nós damos esse testemunho de um obreiro aprovado, que não tem de se envergonhar. Testemunho. Você tem feito isso? Seu local de trabalho, sua vizinhança, sabe que você é crente? Eu lembro que no início da minha caminhada, eu estava jogando bola e alguém disse assim: tu é crente? Não, eu estou só indo para a igreja. Tu é crente? Não, eu... Aí quando eu comecei a meditar na palavra, eu não esqueci esse texto lá em Mateus 10, 32. Porque aqueles que me confessar, eu também confessarei. Mas aqueles que o negar, eu também o negarei. Então o obreiro aprovado é aquele que não tem de se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Essa palavra manejar, na revista e corrigida, é uma palavra grega, ortotomel. Estou até falando difícil. Uma palavra grega, ortotomel. Orton significa cortar ou andar corretamente, e tomel, cortar. Procura-te apresentar diante de Deus como obreiro aprovado, que não tem de se vergonhar e que maneja. Então essa palavra manejar, esse verbo ortotomel, é andar numa linha reta, fazendo corte. Jesus, ele é o caminho, e a palavra caminho não quer dizer uma avenida, não quer dizer uma estrada, mas algo apertado. Então, que não tem de se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, é andar nesse caminho, como diz literalmente,
cortar em linha reta. Por que Paulo está falando isso para Timóteo? Maneja bem a palavra da verdade. Porque no meio da igreja, ele vai citar no versículo 16, 2 indivíduos que estavam ali espalhando heresias. Evita falatórios profanos, porque produziram impiedade. Versículo 17, falando desses 2 indivíduos. Do 16, versículo 17. E palavras desses que roerá como granguena, entre os quais Himeneu e Fileto. Tem outro personagem também, Alexandre. E eles estavam ali distorcendo a palavra, dizendo que a ressurreição já tinha acontecido. E um obreiro provado, um obreiro que está nesse caminho, ele tem que discernir nessa hora os falsos profetas, aqueles que estão em nosso meio, aqueles que estão semeando contenda. Paulo vai dizer a Alexandre, o latoeiro, que ele entregou a ele a Satanás, ou seja, ao príncipe desse mundo. Não é porque nós somos obreiro aprovado, não é porque nós nos envergonhamos, mas nós temos que conhecer bem, manejar. Não é ser um teólogo, mas eu digo que a Igreja Batista, ela é uns irmãos que são afinados na palavra. Eles são bereanos. Lembro-me que eu estava no sítio, o pastor João Pedro dando aula, e o Solimar só caçando conversa, e o pastor disse: Solimar, tu é um bereano, né? Eu fiquei assim, mas por quê? Porque eu sempre estava citando versículo, mas é isso mesmo. Manejar bem, andar em linha reta, fazer cortes, é tirar as heresias. Não é só os seminaristas, os pastores, mas nós, como obreiros, nós, quando estamos nesse caminho, temos que manejar bem. Por isso que tem um discipulado, por isso que tem a escola bíblica, tem um culto de doutrina. Porque quando fala manejar a palavra da verdade, é porque tem a palavra da mentira. Enquanto tem aqueles que andam no caminho, tem muitos que pervertem. E para ser um obreiro aprovado, não pode se envergonhar e tem que manejar bem a palavra da verdade. No último encontro no sítio, ali, houve lá o pastor chamou lá e eu estava assim meio voando, que era para participar, para falar capítulos e versículos. E o pastor disse: Solimar, tu vai? Eu disse: vou. Mas eu não tinha muito ali lido. O Giovanni é covarde, estava bem afinado mesmo, né? E naquela fila lá o Giovanni ganhou e eu fiquei em terceiro lugar. E a mulher disse assim: eu não conheço um capítulo e um versículo da Bíblia. Eu disse: é porque não lê. Crente não conhece nem João 3,16, não conhece os Salmos primeiro. Ele diz: eu preciso ler. Pois é, minha filha, só vai lendo. Tem que ler, tem que ser afinado. O obreiro aprovado, ele maneja bem a palavra da verdade. Uma breve conclusão: culpados ou inocentes? Romanos 1:20. Aprovados ou reprovados, aqui na carta de Paulo a Timóteo. Salvos ou condenados? Mateus 25, 29, 30. 2 Coríntios 12:10, Romanos 14:12. Bota só Romanos 14:12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém está julgando ninguém. A porta ela é estreita nesse sentido. Nós estamos em um corpo, organização e organismo. Mas nós sabemos que na hora do prestar de conta é entre você e o Senhor. Eu não posso levar um carro, eu não posso levar o meu melhor celular, mas pela aprovação de Deus podemos levar a nossa família. Estamos no percurso, sendo provado e aprovado. Então, quem é o obreiro aprovado nessa hora? O capítulo vai dizer que ele é um discipulador e ele discipula. O obreiro aprovado, ele é um soldado, ele é um atleta, ele é um lavrador. Ele sabe que ele está preso, como diz no versículo 9, mas a palavra
está liberta. Há 3 versículos escatológicos, no versículo 11 ao 13, ele vai dizer assim, no versículo 11: palavra fiel é esta, que se morrermos com ele também viveremos. Se sofrermos com ele, nós também negarmos, ele também nos negará. Se formos infiéis, ele continua fiel. O obreiro aprovado, ele tem o selo. No versículo 19, ele é selado. E quem é selado, ele aparta-se da iniquidade. Um obreiro aprovado, no versículo 20, ele vai ver que numa grande casa há todo tipo de vaso. Vaso de honra, vaso de ouro, vaso de pau, vaso de prata. Quando Paulo fala isso, ele está se referindo a esses 2 indivíduos, Himeneu e Fileto, homens que estavam em nosso meio. Então numa grande casa há todo tipo de vaso, mas vaso de honra e vaso de ouro, vaso de pau e vaso de prata. Quem for purificado dessas coisas é idôneo, é capaz, é um obreiro aprovado para assim manejar bem a palavra da verdade. Estamos finalizando esta mensagem, esta breve reflexão, na certeza de que aquele que nos chamou, ele também trabalha em nós. Não tem como desistir. Vamos ser reprovados em algumas partes, mas a aprovação maior é ter este selo. A aprovação maior é saber que foi o Senhor que nos chamou. Eu fiz um top aqui e disse assim: Deus, ele nos salvou. Isso chama-se justificação. Justificado pela fé. Isto é um obreiro aprovado. Então Deus nos salvou. Deus está nos salvando. Isso é santificação. É hoje mais santo do que ontem e amanhã mais santo do que hoje. Isto é santificação. Deus nos salvará. Brevemente estaremos com o corpo glorificado. É a palavra do Senhor para nós, de ânimo, de coragem, obreiro aprovado, que não tem de se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Que possamos nós, num corpo só, num só espírito, continuar. Eu vou até querer louvar, chamar aqui o irmão Araújo, o irmão Jorge, e depois do louvor, a gente faz uma pergunta para a igreja. E este louvor, eu ensaiei ele: feliz serás. Você, como obreiro aprovado, você vai sentir essa felicidade. Cante comigo este louvor. Se em teu viver existe um vazio, e outras coisas, feliz serás. Em teu viver existe um vazio. Se tu não podes cantar com os que cantam pra Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz serás, jamais verás tua vida em pranto
se findar, feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Contempla agora, contempla agora as bênçãos de Cristo, quando em sorriso tuas lágrimas Ele vai transformar, para sempre guiará os teus caminhos e com amor ao céu te levará. Feliz serás, feliz serás, jamais verás tua vida em pranto se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Feliz serás, feliz serás, jamais verás tua vida em pranto se findar. Feliz serás se ao verás teu coração entregar, teu coração entregar, teu coração entregar. Glória a Deus. Procura te apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Foi o primeiro top. Que não tem de se vergonhar. Segundo top. E que maneja bem. É necessário para sermos felizes, para ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus, somente selado, apartando-se da iniquidade. E o Senhor sabe quem são os seus. E eu pergunto nesta noite, aquele ainda que não está agrupado e que quer fazer parte desse quartel, desse povo que está sendo trabalhado para brevemente estarmos com o Senhor. Quem quer ser um soldado, um atleta, um lavrador e que ainda não fez sua decisão, este é o momento oportuno. Levante a sua mão. Nós como igreja oramos por você, não com insistência no sentido do arranca-braço, mas dizer que nós estamos no quartel, que nós temos uma palavra, que nós temos direção, que nós somos soldados, somos atleta, nós colhemos aquilo que plantamos no sentido da eternidade. Este é um povo, um aprisco, a qual o Espírito Santo de Deus tem trabalhado. Mas aqueles que não fizeram sua decisão, este é o momento. Quer ser um obreiro aprovado? Quer passar por provações e saber que o Senhor é contigo? Esteja conosco nesse aprisco, nesse rebanho. E se alguém quiser fazer a decisão nessa noite, esta é uma oportunidade. Alguém do meu lado direito, do meu lado esquerdo, como diz, feliz serás se ao Senhor. Esta é uma palavra para a igreja, uma palavra para aqueles que estão fora, uma palavra para Timóteo, jovem, e é uma palavra para nós. Então aqueles que não fazem parte e que ainda não é crente, não só dessa igreja, mas que deseja, eu vou perguntar mais uma vez, alguém em nosso meio que deseja tomar essa decisão? Levante a sua mão. Isso é uma ótima oportunidade. Se não, eu creio que você já é um soldado, creio que você já é um atleta, creio que você maneja bem a palavra da verdade, e que se não, Deus te abençoe,
Abra o teu coração. Seja um obreiro aprovado, para que naquele grande dia Deus venha dizer: entra bendito do Senhor. É esta a palavra que nós queremos falar. Então agradeço pela oportunidade, por poder entoar esse louvor. Eu chamo aqui o pastor João Pedro para assim dar as orientações, os avisos. Eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade. Deus nos abençoe. Irmãos, a graça